Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre sobre os processos logísticos, tá? As etapas de armazenagem, né? Desde que o produto chega, o produto, mercadoria, enfim, chega para recebimento, né? Até a expedição, que são esses processos de armazenagem, de movimentação, enfim, que eu vou explicar daqui a pouquinho com os slides na tela, tá? Então, eu vou dividir o vídeo em duas partes, né, para não ficar muito grande, tá? Então, hoje é a primeira parte, falando sobre um pouquinho mais dos processos logísticos, e eu hoje vou falar até das etapas de armazenagem, né, dentro desse processo logístico. Vou falar até um pouquinho sobre conferência, né, vou falar recebimento de conferência, e aí nos outros vídeos, no outro vídeo, na segunda parte, então, eu falo o restante dessas etapas de processos logísticos dentro da armazenagem, ok? Vou colocar o vídeo na tela e a gente continua então. Processo logístico. Então, o que é o processo logístico? Eu já falei sobre logística, né, em um outro vídeo meu aqui no canal, né? Se vocês tiverem interesse, seria muito importante que vocês assistissem, né, até para entender um pouquinho sobre os processos logísticos que eu vou passar aqui agora, né? Então, lá no outro vídeo eu falei um pouquinho mais sobre o que é logística, como que funciona, enfim. E aí, nesse vídeo aqui, eu quero falar, então, do processo logístico. O que são os processos logísticos, né? O que é o processo logístico, né? E como que funcionam esses processos, tá? Então, processo logístico, né? Nada mais do que a movimentação, o armazenamento, transporte e entrega de mercadorias, de produtos e serviços, tá? A função do processo logístico, né, ou dos processos logísticos, né, é garantir que os produtos ou os serviços passem por todas as etapas necessárias dentro da organização e cheguem até o destino final. O destino final pode ser uma outra organização, né, dependendo se for indústria, enfim, até o cliente final, né. Então essas etapas, então elas visam garantir, então, né, que esse produto ele chegue até o cliente final no prazo e nas condições ideais, tá? E dentro desse processo logístico, então, estão as etapas de armazenagem, né? Também é algo que eu já falei aqui no canal, né, sobre se eu não me engano, o vídeo é diferença entre estoque e armazenagem. Eu já falei um pouco sobre armazenagem, né? Mas hoje eu vou falar sobre esse processo logístico que é armazenagem, que são as etapas da armazenagem, melhor dizendo, tá? Então, dentro desse processo desse processo logístico, a etapa de armazenagem é bem importante, tá? Porque ela vai do recebimento até a expedição, e é o que eu vou falar um pouquinho também, aprofundar um pouquinho mais, assim, não vou falar muito porque ainda tem um outro vídeo que eu vou falar mais, né, sobre cada etapa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada etapa para que vocês entendam, né, dentro desse processo de logístico, dentro das etapas de armazenagem, que vocês entendam quais são, mas aí depois no outro vídeo eu vou falar melhor sobre cada um deles, tá? Então, eu quero falar um pouquinho mais, assim, né, sobre a armazenagem, né? Armazenagem, as etapas de armazenagem, tá? E aí, para quem não lembra, eu vou só falar rapidinho, tá? O que é armazenagem, tá? Já falei no outro vídeo, como eu falei, mas eu vou só relembrar aqui para a gente poder prosseguir, então, falando um pouco mais sobre as etapas de armazenagem. Então, o que é armazenagem? A armazenagem é uma das atividades da cadeia logística das empresas, tá? Das organizações. E ela tem um papel fundamental no atendimento das demandas e na gestão dos estoques, tá? Por quê? Porque as empresas, as organizações, elas podem optar basicamente por dois modelos, dois tipos de armazenagem. A própria, tá? Ou a terceirizada. Então, na armazenagem, como um conjunto de atividades necessárias para qualquer organização, tanto industrial, comercial, enfim, a gente pode encontrar várias funções,
como a recepção, a descarga, o carregamento, a arrumação e a conservação dos materiais. Então a gente dividido, e aí pode ser dividido entre insumos, matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos acabados, tá? Então o processo de armazenagem, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. O processo de armazenagem, ele envolve todos os itens necessários para produção e comercialização, né, para produzir resultados positivos, né, e valor agregado, tá? Mantendo os compromissos com os objetivos da empresa e oferecendo as melhores soluções, né, para redução de custo e agilidade na produção. Eu já falei em controle de estoque também, né? E normalmente nesses processos logísticos, tá? Quando as empresas trabalham com essa questão de controle de estoque, o processo de armazenagem, enfim, até as outras etapas de armazenagem que eu vou comentar, normalmente as empresas elas trabalham para que tenha o mínimo de erro e possa gerar o mínimo de custo, tá? E tenha mais agilidade na produção, tá? Então, na prática, a armazenagem ela só consegue essas condições quando apresenta resultados que influenciam nos seus custos, mantendo a importância relativa dos mesmos. Então, as etapas da armazenagem, a armazenagem em si também, só funciona mesmo, então, quando, como eu falei, assim, quando a empresa efetivamente consegue minimizar, né, a questão dos custos. Quanto menos custos ela tiver, né, melhor para a empresa, tá? E aí eu começo a falar sobre as etapas de armazenagem, tá? Então, assim, em algumas empresas pode variar, essas etapas de armazenagem pode variar, né, de empresa para empresa, tá? Mas normalmente elas estão embutidas dentro dessas etapas que eu falei, do recebimento à expedição. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho mais dessas etapas. Nesse vídeo eu vou falar só hoje recebimento e conferência, né? Como eu falei lá na frente, para não ficar o vídeo muito grande. E aí depois no outro vídeo daí eu falo o restante das etapas, tá? Então, começando com a primeira etapa, né, da armazenagem, que é o recebimento de mercadorias. Então, esse é o primeiro passo, né, do processo logístico, de armazenagem logística. Ele pode variar de acordo com o tipo de produto, né, tamanho do pedido e segmento de atuação da organização. Mas, de uma forma geral, o recebimento ele é realizado por caminhões que descarregam nos armazéns, nos centros de distribuição. Daí também vai depender de como que essa organização trabalha, o que é, né, se é um armazém, se é centro de distribuição, enfim, né. Uma vez que eles descarregam, então, nesses armazéns, essas mercadorias, esses produtos, eles vão para a conferência para ser endereçado às prateleiras. Segundo, conferência. É muito importante que a conferência ela seja considerada uma etapa de processo de armazenagem logística, tá? Por quê? Porque pode incluir regras e normas na política da organização, da empresa, né? Para se chegar num padrão desejado, né? Por exemplo, seguir um checklist, delegar responsáveis, ações em caso de erros ou faltas, entre outros detalhes, né? Mas basicamente a conferência ela serve para checar o pedido por completo em relação à quantidade correta, se tem alguma avaria, excesso, falta, né? Alguma quantidade, né, de produto, alguma desconformidade, né? Enfim. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Vídeo de hoje sobre processos logísticos. Então termino por aqui hoje, né? Como eu falei anteriormente, para não ficar muito comprido, né? E aí semana que vem eu venho com a parte 2 do vídeo, a parte final, daí falando um pouquinho mais, né? Sobre os outros processos, as outras etapas do armazenamento logístico, ok? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no YouTube mesmo, tá? Que eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.